Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura de hoje, nós recebemos a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Vamos falar sobre os avanços no processo de desburocratização para a abertura de novos negócios aqui na cidade. Secretária, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Prazer estar aqui, Cleiton. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, né? Porto Alegre avançou bastante nessa questão de desburocratização, tempo de abertura de empresas e melhoria no ambiente de negócios. Perfeito. Secretário, deixa eu começar com um dado aqui que foi divulgado semana passada, né, pela Prefeitura, que é uma questão do tempo, né, de verificação, né, de conferir a viabilidade, né, consulta, né, para ver novos negócios, né. Nós tínhamos um tempo determinado e esse tempo foi reduzido em 90%, 92% para ser mais exato aqui. Fala um pouquinho sobre o que é essa consulta, né, a necessidade desse processo ser feito para viabilidade e efetivação da abertura do negócio e o que esse tempo significa nessa redução. Ótima questão, Cleiton. É o seguinte, na verdade, o primeiro passo para a abertura de uma empresa é saber se aquela atividade pode ser realizada naquele local. Isso é a consulta locacional que a gente chama. Até um mês atrás, 2 meses atrás, ele era feito de forma manual pelo servidor. Então, ele recebia por e-mail a consulta, né? Olha, eu posso abrir uma padaria nesse endereço, e ele fazia essa consulta de forma manual e respondia no sistema. Acontece que a gente automatizou isso. Então, dessa forma, hoje ela não é feita mais pelo servidor, ela é feita de forma automática e por isso que o tempo antes, que era de 1 dia e pouco, que era o tempo de entrar na fila, às vezes entrava no final de semana, não tinha resposta, ele diminuiu para 11 minutos, porque agora o sistema mesmo lê e diz se realmente tu pode abrir aquela padaria naquele endereço. Isso vem dentro, né, do movimento que a gente tem feito para acelerar o tempo de abertura de empresas, para automatizar e cada vez ser mais de forma automática e depender menos do fator humano, para a gente conseguir colocar os servidores da prefeitura em atividades que realmente importam, que é cuidar do alto risco, que é onde tem alto risco, né, de incêndio, alto risco de vigilância, ou para o médio risco. Então, a gente tem facilitado a abertura de empresas, facilitado o processo de licenciamento para realmente focar no que importa. E, secretário, tempo, né, a questão do tempo, né, então, até um tempo atrás a gente pensava, tem todo esse processo burocrático, vai levar tempo, como a senhora colocou aqui, e esse tempo é fundamental, né, que enquanto ele consegue fazer essa consulta em 11 minutos, sobra mais tempo, né, digamos assim, para ele poder buscar outras informações, documentos, enfim, né. Isso, na verdade, os 11 minutos, a maioria é automática, né, a maioria realmente recebe na hora. Os 11 minutos são porque, às vezes, tem algum problema de plano diretor, ou a rua a pessoa digitou de forma errada e não encontra. Então, na verdade, os 11 minutos é mais pelo o que precisa realmente de um olhar humano, porque deu algum erro de bater no sistema, se algum erro do sistema, ou porque o endereço está errado, ou porque o plano diretor não tem aquela área. Os outros, né, eu digo assim, 90% recebe de forma automática. Os 11 minutos é realmente pelo gargalo de alguns casos pontuais, que daí precisam de uma análise realmente humana para ajustar algum fator. Mas, sem dúvida, né, as melhores práticas no mundo de melhoria de ambiente de negócio são empresas abrindo mais rápido e com menor custo. Hoje, em Porto Alegre, já faz 1 ano, se abre empresas de baixo risco, que são 770 quinais, em 10 minutos, sem custo algum. Então, entra no Tudo Fácil, que é o portal da Junta Comercial. A Junta Comercial é um serviço vinculado ao governo do estado, que é quem abre todas as empresas. E em 10 minutos, preenchendo um passo a passo super simples, só abre uma empresa de baixo risco em Porto Alegre. Então, a gente também está simplificando. Hoje, o tempo de abertura de empresas de médio e alto risco em Porto Alegre, ela é de 8 horas, o que é um tempo extremamente baixo, um dos melhores tempos do Brasil. A gente tinha até o início da gestão um tempo de 40 dias para abertura de empresas e hoje a gente passa para esse período de 8 horas. Então, realmente é um avanço grande nessa questão de abertura de empresas, seguindo as melhores práticas de melhoria de ambiente de negócios e de desburocratização. Secretária, e como é que essas mudanças foram possíveis, né? O que foi feito, né, para agilizar esse processo todo? São parcerias, a senhora citou, né, automatização dos processos, né? Como é que tem sido trabalhado essa cultura na gestão? Enfim, isso é uma prioridade, né? Essa questão de abertura de empresas, de simplificação de abertura de empresas é uma prioridade. Porque a gente acredita que quanto mais fácil for abrir uma empresa, quanto mais barato for abrir uma empresa, mais as pessoas têm incentivo a se formalizar.
Então a gente percebeu bastante isso. A gente está gerando incentivos para as pessoas se formalizarem, a gente tem aberto mais empresas. Não que talvez tenham mais empresas novas, mas muitas pessoas que estavam na informalidade hoje estão se formalizando. Então hoje não tem custo algum para abrir uma empresa de baixo risco e é aberto em 10 minutos. E as empresas de médio e alto risco também estão com custos, a gente está trabalhando para essa redução de custos. Então eu acho que isso, ele deixa a economia mais dinâmica, ele incentiva a formalização, ele acaba gerando mais emprego, por consequência, mais renda e também mais tributo. No momento que a pessoa vai para o mercado formal, ela consegue ter uma vida mais segura, né? Ela sai da informalidade, ela sai das incertezas. Uhum. Esse é o chamado ambiente, né, secretário? A formulação de um ambiente de negócios, né? A facilitação, né? Esse é o processo de incentivo. E como é que vocês têm percebido isso também, secretário, em termos de retorno para vocês, né? Do relato dos empreendedores que vão ali buscar esse serviço e até como é que está esse processo de comunicação com a própria cidade, né, para que se incentive, né, que as pessoas busquem, né, e empreendam, né, se for o caso, né, Ótimo. A gente fez uma parceria com o Sebrae, né? Todos esses programas são vinculados à Cidade Empreendedora, que é um programa para empreendedorismo, né? Fomento ao empreendedorismo na cidade. E dentro desse programa tem cursos de qualificação, tem essa parte de desburocratização de sistema, tem treinamento para os próprios servidores. Então é um programa bem amplo e o nosso desafio sempre é comunicar. As pessoas ainda vão na sala do empreendedor presencialmente, querendo saber como eu abro uma empresa e não acreditam de que realmente é 10 minutos e não tem custo. A gente tem, né, desde a Lei da Liberdade Econômica, a exigência de alvará para atividade de médio risco. E as pessoas ainda querem o papel, ainda querem meu alvará. Então, eu acho que aqui tudo é uma mudança de cultura, das pessoas perceberem que Porto Alegre se abriu para o empreendedorismo, se abriu para o ambiente de negócios. E as pessoas, eu acho que a gente aos poucos vai tentando contaminá-los com essa cultura de empreendedorismo. Mas hoje, tu abre uma empresa de baixo risco, sem custo, em 10 minutos, de forma rápida, totalmente digital, não precisa ir a lugar nenhum, pode ser do teu celular. A gente abre empresas de médio e alto risco em 8 horas, né? Um prazo médio de 8 horas, que é um prazo muito bom. E a gente tem essa consulta de viabilidade, ou seja, para saber se tu pode fazer. Olha, estou pensando em abrir uma peixaria no outro lado da rua. Posso? A gente consegue descobrir isso de forma automática, sem custo algum também. A gente tem todas essas melhorias, a Lei da Liberdade Econômica, que tem 770 quinais, que são os quinais mais usados em Porto Alegre. Cerca de 80% das empresas que não precisam de alvará para colocar a sua atividade na rua, né? Tu abre a empresa, obviamente, por causa da questão tributária, enfim, mas tu não precisa de alvará para funcionar. Então, acho que a gente está nesse movimento, né, de melhoria, nesse movimento de transformação e aos poucos as pessoas vão absorvendo isso. Certo. Secretária, a senhora citou um fator também importante, né, que é a qualificação, né? Gostaria que a senhora falasse também, né, porque tendo essa facilidade de abrir empresa, evidentemente tu consegue fazer isso de uma forma mais rápida, mais ágil, né, te economiza tempo e com menos burocracia. Porém, né, de outro lado, nós temos o processo da gestão da própria empresa, né? Porque muitas empresas, elas abrem, assim como abrem rapidamente, também fecham rapidamente, sim, né? Sim. Então, como é que também se trabalha esse lado também, né, dessa orientação? A senhora citou parcerias com o Sebrae também. É por aí que tem sido caminhado? Sim, a gente tem focado, né, em qualificar o nosso empreendedor, qualificar o nosso microempreendedor, muito através de parcerias com o Sebrae. A gente tem cursos regulares na sala do empreendedor, mas também vários de forma online. Então, a gente acredita que a gente tendo mais facilidade para abrir empresa, mais incentivos à formalidade, esse empreendedor, ele consegue ter tempo e ter foco para se qualificar. E a Prefeitura de Porto Alegre oferece esses cursos de qualificação, oferece cursos de parceria com o Sebrae e com tantas outras entidades, justamente para tornar esse empreendedor mais apto ao mercado de trabalho e ter uma chance maior de sobrevida. Porque a gente sabe, né? Hoje a gente é dois gargalos. Um era a abertura de empresa e outro era a continuidade da empresa. A gente está atacando a abertura de empresas, hoje ela é muito mais simples, mas a gente também precisa trabalhar que essas empresas fiquem perenes. Perfeito. Secretária, deixa eu trazer alguns números aqui também para a gente repercutir aqui com a senhora. Por exemplo, no primeiro semestre foram realizadas 30 mil consultas de viabilidade, né? O que significa esse número? Esse número é um número, uma média que vem se mantendo? Esse número ele aumentou? Ele reduziu? O que significa esse número até em termos de aquecimento, né, da cidade do ponto de vista econômico? Né?
Esse número é um número bem interessante, porque na verdade a gente tem assim, a viabilidade é para saber se aquele negócio pode ser naquele local. Então a gente vê assim, uma placa de aluga-se na rua, e eu tô pensando, eu quero abrir uma loja de roupa, ou eu gostei desse ponto, será que eu posso abrir uma loja de roupa? Uma loja de roupa não dá. Então sabe, eu vou abrir um mercadinho dá? Não dá. Então assim, às vezes a pessoa testa para o mesmo endereço várias possibilidades para saber o que ela pode ou não fazer nesse local. A gente tem a viabilidade locacional, ela é muito utilizada por imobiliárias, né? Então, imobiliárias, quando vão colocar no seu portfólio aquele local, elas colocam, olha, pode farmácia, pode mercado, pode loja de roupa, não pode oficina. Então, a gente usa assim, tem mais de uma pesquisa por local, justamente para isso, para entender o que pode ser feito. E porque o que pode ser feito e não pode, deriva tudo do plano diretor. O plano diretor que diz se pode uma boate no lado da sua casa ou se não pode, se pode um supermercado do lado da sua casa ou se não, se pode uma indústria ou se não. Então, tudo isso é do plano diretor e agora, com essa consulta automática, pode verificar o que pode ser feito naquele endereço. Então, esse número é uma constante, digamos assim, secretária? É uma constante. É uma média que tem, assim, é uma tem constante, mas sem assim, dúvida, né? No momento que a gente facilita o acesso a esse dado, incentiva mais as pessoas procurarem. Então, antes tinha essa demora, né? Uma demora de cerca de um dia útil até o servidor, até ele pegar esse pedido na fila, responder o e-mail, enfim. Agora, como é de forma automática, a gente acredita que vai ser exponencial, porque é mais fácil das pessoas procurarem, né? E também, querendo ou não, a gente acredita que isso vai deixar mais dinâmico o mercado e vai estimular novos negócios, porque a gente tem dentro de um hall daquele endereço toda a possibilidade de atividade. Certo. Nesse mesmo sentido, secretária, deixa eu perguntar, repercutir esse outro número aqui. No primeiro semestre deste ano, 9.715 alvarás foram emitidos, né? Esse é um bom número que se trabalha, é uma meta que está sendo alcançada, há desafios ainda a ser superados nesse sentido? A gente tem, né, no último ano e esse ano, batendo recordes de emissão de alvará. Então, assim, realmente a gente acredita que a atividade econômica da cidade está bem aquecida, né? Alvará são, enfim, atividades, né, empresas trabalhando, se regularizando. Como eu disse, empresas de baixo risco não precisam de alvará. Claro que a gente tem algumas que ainda querem o alvará e a gente até orienta que não precisa, a gente não tem nem mais condições de gerar esse alvará dessas empresas de baixo risco, porque tem uma exigência legal dizendo que não é necessário, que não precisa. Mas, enfim, tu ter 9.000 empresas no primeiro semestre pedindo alvará significa que são empresas de médio e alto risco. São 20% das empresas do município. Então, imagina qual o total inteiro de empresas se regularizando. Se 20% representam 9.000. Certo. Secretária, em termos de características, né, é possível assim se traçar um perfil, né, de quem são esses empreendedores, quais as principais regiões e atividades que estão sendo solicitadas, aberturas de empresas? Sem dúvida. Porto Alegre é uma cidade de serviço, né? Então a gente tem muitos serviços. E serviço inclui tudo. Inclui cabeleireiro, inclui padarias, inclui contador, médico. Então a gente tem bastante concentração de serviço na cidade de Porto Alegre. Tem bastante a questão de aberturas de empresas nos eixos mais consolidados, então Centro Histórico, região ali da CIS Brasil, enfim, regiões mais consolidadas. A gente tem visto também um aumento no quarto distrito, né? Também pela questão dos incentivos, mas a gente tem uma atividade econômica bem distribuída na cidade. Quanto ao perfil, Porto Alegre tem um número enorme de MEIs, né, de microempreendedores individuais, o que não é um problema, muito pelo contrário, são pessoas que estão empreendendo, que estão se formalizando, então a gente tem um bom número de MEIs, né, de microempreendedores. Enfim, é uma cidade que já tem uma atividade econômica consolidada. E você sente, enquanto secretaria, né, secretária, que esses pedidos eles vêm de toda a cidade, incluindo centro, periferia, zona leste, zona norte? Sim, a gente vê assim, pedidos de toda a cidade, né? Como eu disse, tem regiões mais consolidadas em que realmente a atividade econômica é maior, e tem outras zonas que são mais residenciais, então tem menos pedidos, até porque não pode exercer algum tipo de atividade econômica lá, como eu disse, derivada do plano diretor, mas as regiões consolidadas de atividade econômica têm, né, batido recordes. A gente tem também 2 programas, né, o Centro Histórico do Centro Mais e o Quarto Distrito, que também são indutores de abertura de empresa e de atividade econômica. Certo.
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para não dizer que não falamos de turismo também, vamos abrir um pouquinho aqui o leque, né, para a gente ampliar a nossa entrevista. Secretária, como é que está também esse trabalho, né, na área de turismo? Né? A gente tem eventos importantes aqui na capital gaúcha, né? Como, só para citar um deles, o South Summit, né, que é um evento mundial acontecendo aqui em Porto Alegre também, com as próximas datas também já definidas para a capital gaúcha. Como é que a senhora tem trabalhado essa questão do turismo aqui na cidade? Porto Alegre é uma cidade que está se abrindo para turismo, né? A gente recebeu na semana passada o resultado de uma pesquisa da Booking, dizendo que em julho do ano passado para julho desse ano, as procuras de Porto Alegre no site da Booking aumentaram 81%. Então está entre as 10 cidades com maior número de pesquisas no site. Então Porto Alegre realmente está se consolidando, né, como uma cidade turística. Acho que a gente teve grandes avanços, teve o programa da Capital Mundial do Churrasco, que é trazer um diferencial para as pessoas, um motivo para elas virem a Porto Alegre, porque eu sempre brinco, né? O nosso desafio não é fazer que as pessoas venham a Porto Alegre, elas já param no Salgado Filho. O nosso desafio é fazer que essa pessoa que vai a Gramado, que vai a Bento, que ela pare em Porto Alegre. Então, acho que a gente tem feito um bom trabalho em relação a isso. A gente está sentindo o setor hoteleiro, o setor de turismo com mais movimento, uma cidade mais pujante. A gente teve, como o senhor falou, o South Summit, mas também tivemos a Maratona de Porto Alegre, que é um evento que movimenta o Brasil inteiro, são 16 mil atletas. E eu brinco, né? Ninguém vem sozinho para um evento como esse, então também a hotelaria estava bem preenchida, a gente teve bastante gente circulando pela cidade. E temos toda uma programação de eventos, né? A gente coloca como uma fortaleza da cidade do setor de eventos, então isso atrai turista, atrai para o hotel, atrai para o restaurante, atrai para o táxi, atrai para a farmácia, para a loja, enfim. Então é uma rede de ganha-ganha. Então eu acho que o turismo está vivendo um bom momento na cidade, também muito em função da redescoberta da orla, toda a questão do turismo náutico. Acho que a gente tem boas notícias desse setor também. E é um setor, né, secretária, assim como tantos outros, mas o setor de turismo que tem a movimentação, o fluxo de pessoas, né, foi bastante afetado, né, durante a pandemia, né? Então tem essa demanda reprimida ainda, né, que precisa ser recuperada na cidade também, né? Sem dúvida, e por isso a gente tem feito movimentos nesse sentido, né? Se baixou a alíquota de ISS de 5% para 2%, justamente para atrair esses eventos, justamente para baratear os eventos na cidade de Porto Alegre. Porque a gente sabe que um evento como o South Summit foram 23 mil pessoas, 100% da rede hoteleira ocupada. A Maratona é um evento para 16 mil pessoas. Então, a gente tendo esses grandes eventos consolidados, a gente consegue movimentar o calendário hoteleiro, o calendário de restaurantes, enfim. No ano passado, né, na época do South Summit, teve ainda o show do Metallica também, né? Então a cidade ficou... Exato, a cidade... E Porto Alegre tem essa característica, né? A gente tem, dentro dessa localização privilegiada no Mercosul, a gente também atrai os nossos turistas vizinhos, né? Então, para o show do Metallica, esse ano tem o show do Red Hot Chili Peppers. Então, a gente vai trazendo pessoas de fora da cidade, de fora até do país, para esse tipo de evento. E o desafio é esse, né, secretária? Que as pessoas, evidentemente, vão passar por aqui, mas que fiquem mais uns 2, 3 dias por aqui também, né? Então, exato. Acho que é um desafio, mas enfim, o desafio é grande, né? A gente sabe que Gramado, que Bento tem grandes atrativos, mas um dia, 2 dias em Porto Alegre, acho que a gente tem condições de competir. E faz uma diferença, né? Sem dúvida. Secretário, eu queria, antes de encerrar nossa entrevista, deixar na tela aí para os nossos telespectadores os endereços, né? Quem ficou interessado, tem dúvidas sobre o processo de cadastramento de empresa, alvarás, enfim, como é que faz essa consulta. Vou deixar o serviço ali, o site da Secretaria, né? Entra pelo site da Prefeitura. E também no Instagram, né? O @desenvolvepoa, né? Então são 2 endereços aí para que as pessoas possam se apropriar e entrar lá, pesquisar, enfim, buscar o serviço necessário. Está tudo por ali, né? Isso, a gente tem, né, o site da Secretaria com serviços, tem o Instagram que a gente posta novidades, a gente vai postando melhorias de ambiente de negócio, a gente tem feito bastante coisas nesse sentido, né, melhoria do ambiente de negócio, desburocratização e também fomentado o turismo. Certo. No site lá tem de cara na aba lá superior a sala do empreendedor, né? Sim, então, onde hoje ela é online, né? A gente também tem a sala presencial ali na frente do mercado público, mas hoje as pessoas podem fazer tudo de forma online, sem custo, sem sair de casa. Tá certo. Eu quero agradecer aqui a presença da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Secretária, muito obrigado pela presença, bom trabalho para a senhora. Palavra à disposição. Foi um prazer, obrigada. Eu acho que Porto Alegre vive esse bom momento, né? A gente tem uma recuperação de uma pandemia, o setor de turismo crescendo, a atividade econômica das pessoas crescendo e a gente tem que, enfim, trabalhar bastante, mas acho que a gente também
e agradeço por isso o espaço, né, divulgar para as pessoas saberem o quão mais fácil tá formalizar o seu negócio, o quão mais fácil tá abrir o seu negócio, para que as pessoas, né, realmente, quem precisa de um pouquinho mais de coragem, se encorajem para empreender, para tornar a cidade mais próspera e o seu indivíduo mais livre. Tá certo. Obrigado, secretária. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!